amigo e amiga corretor, corretora de seguros, tudo bem? Está no ar mais um episódio do CorretorCast, o podcast que fala a língua do mercado de seguros. Então você corretor, corretora, produtor, seja de alguma forma envolvido com esse nosso mercado, esse episódio é para você. Bom, deixa eu apresentar aqui o time do CorretorCast, que eu vou deixar para falar da surpresa por último, né? Então, aqui na mesa comigo tem hoje o grande André Rezende. Tudo bem, André? Fala, Will. Tudo bem? Como é que você está? Corretor, corretora de seguro que estão nos ouvindo aí. Um forte abraço. Estamos animados por esse episódio, porque tem uma convidada muito especial. É isso aí, é isso aí. Não estraga a surpresa ainda não, hein? Para manter a audiência. Pode deixar. Agora eu quero trazer para a mesa aqui meu grande amigo também, Fred Almeida. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Will? Eu vou estragar, né? Que eu adoro estragar a surpresa. Hoje não tá de noite, olha só. Verdade, Hoje não é verdade. Boa noite, galera. Achei que você ia errar, pô. Cara. Hoje é boa tarde. Pessoal, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Se um dia vocês perguntarem para o Fred sobre algum filme, alguma série, vocês vão se arrepender, porque ele fala, é muito bom, no final acontece isso. Com certeza. Perguntem, o Fred adora dar spoiler. Queria falar do Poço hoje, o final do Poço, cara. Aí, ó, você tá vendo? Ele já quer dar spoiler no episódio. Não fala não, Fred. Não vamos não. Mas, gente, boa tarde, tudo bem? Tô curioso também, porque aqui no nosso alinhamento prévio, trouxeram uma novidade sensacional aqui, meu. Tô super curioso por esse episódio. Vai lá, Will, senão eu vou estragar essa surpresa. É isso aí. Show de bola. Bom, e eu sou o Hildebrando, Will, quem já me conhece sabe. E seguindo o tema dos últimos episódios, né, não podia ser diferente, a gente vem falando muito de oportunidades e desafios do corretor na pandemia, na quarentena, durante todo esse cenário que a gente vem enfrentando, e é um cenário inédito, né, é algo muito novo para todos. E a gente falou no episódio passado sobre como vender seguro de vida, trouxemos um especialista, e hoje não é diferente, hoje trouxemos uma especialista, uma pessoa que tem autoridade para falar no assunto de benefícios. Então, ela vai falar bastante sobre saúde, sobre o dental, sobre o vida também, por que não? Então, com a gente aqui na mesa hoje, nós temos a grande Vanessa Mendes, da Cobroker. Tudo bem, Van? Oh, um prazerzaço estar com vocês. Muito prazer mesmo. Obrigada aí pelo convite, meninos. Que legal, Van. A gente que agradece. A gente que agradece a sua participação e a gente sabe o quanto você é um case de sucesso, né? Nesse ramo de benefícios. A Cobroker é um case de sucesso. Então, vamos fazer o seguinte, né? Para todo mundo entender e ficar na mesma página, fala para a gente um pouco da Cobroker. O que você faz hoje? Fala aí para a gente. Poxa, legal, gente. A Cobroker é uma hub, né? É uma hub de negócios. O papel da Cobroker é conectar os corretores às principais operadoras e seguradoras. Então, o papel da Cobroker é formar o corretor na área de benefícios, né? E para isso a gente tem aí a Universidade Cobroker, cheio de treinamentos online. E é legal que o corretor com a Cobroker, ele não é só treinado no produto, ele é treinado nas técnicas, né? Como é que eu me torno um corretor? Como é que eu faço as principais perguntas para o meu cliente para conhecer, para oferecer um plano de saúde, por exemplo, né? Então, a gente fez aí toda a estrutura para atender esse corretor. E com a grande vantagem dele é que ele tem o código direto nas operadoras e seguradoras, ganhando agenciamento vitalício. Olha que coisa boa. Uau, sensacional! Ou seja, né, para aquele corretor que ainda não está muito familiarizado com os termos, então, a Cobroker é uma assessoria, gente, é uma assessoria de benefícios, ela cadastra o corretor direto nas operadoras, então, aquela comissão que o corretor receberia pela operadora, ele tem o apoio da Cobroker, mas com um grande diferencial, né? Adorei isso que você falou, a universidade, porque quando eu comecei nesse ramo, e acho que todo mundo passa por isso, você começa entendendo muito de produtos, né? Regras, o que cobre, o que não cobre, mas esse treinamento além, onde vocês vão de técnicas de vendas, de abordagem, de estratégia, isso é muito legal. E o André quer contribuir, né, André? Na verdade, o que eu queria saber aí, Ivan, é legal quando você traz, né, esse conceito inovador no mercado. Acredito que não tenha nenhuma empresa, né, com esse conceito hub, né, de você conectar dessa maneira. E acho que é legal para os corretores que estão ouvindo a gente. Se você pudesse falar de uma maneira bem clara e objetiva, Van, qual que é a grande diferença de você ser uma hub
e não ser uma plataforma? Porque às vezes isso se confunde, né, no mercado. Explica isso para a gente, para os nossos ouvintes, por favor. Legal. Olha só, a Hub, né, por ela fazer a conectividade, eu sou a filial terceirizada da operadora. Quando eu falo sou a filial terceirizada da operadora e da seguradora, é porque ela está terceirizando a área comercial. Então, o que a Cobroker é a área comercial. O código desse corretor, o comissionamento desse corretor é tudo direto com a operadora e seguradora. Não passa nada pela Cobroker. A Cobroker só vai qualificá-lo. Quando o corretor ele trabalha com uma plataforma de vendas, ele coloca a venda dele, né? Ele vende, ele coloca a venda dele embaixo de um código. Esse código é dessa plataforma. E essa plataforma que faz a conectividade com a operadora e seguradora. Ou seja, então, através de uma plataforma, o corretor recebe, né, a comissão não direto da operadora e seguradora, e sim da plataforma de vendas, por exemplo. Ai, que legal. E aí Muito tem bom. até algumas plataformas que têm alguns contratos de cocorretagem, mas que não é reconhecida como assessoria, né? Ou seja, as assessorias, de fato, que são uma filial terceirizada da operadora na questão de suporte. E é isso, aí a Cobroker, ela foi montada, né? A gente tem um diferencial de mercado que a gente chama assessoria exclusiva de benefícios, né? Porque a gente entende que a questão do saúde, né? Você precisa ser especialista, né, para poder qualificar aí o pessoal na questão desses ramos de atividade. Que legal, Van. E indo direto ao ponto, tá? A gente costuma fazer aquelas perguntas que normalmente está na ponta da língua do corretor, né? Vocês, então, são esse canal, né? Esse comercial das operadoras e das seguradoras. E vocês também ajudam aquele corretor que ainda não tem cadastro nessas operadoras a se cadastrarem também? Esse é o nosso principal papel. A Que gente faz show! o cadastro desse corretor. Então, o corretor saiu da Funenseg. O corretor se formou, tirou a SUSEP, né? Poxa, e agora, né? Preciso ir atrás das companhias, por exemplo, para me cadastrar. A Cobroker já faz todo o processo de cadastramento dele nas companhias, já abre o código para todo mundo e já começa a dar o suporte. Então, é bem fácil. E nós somos remunerados, aí as pessoas sempre perguntam para mim, Vanessa, qual que é o valor disso, então? Quem paga essa conta, né? Quem paga essa conta? Legal, você vai me ajudar, você vai abrir meu código, mas e quanto que custa a assessoria sua? Nós somos remunerados pelas operadoras e seguradoras. Por isso que eu falo, nós somos uma filial terceirizada. Eu sou para ajudar, auxiliar esse corretor. Então, para ele é muita vantagem, né? Bastante. Deixa eu tirar uma dúvida. Tem algum critério regional para estar lá com a Cobroker? Só Zona Norte, só ABC? Como é que funciona isso? Não tem. Inclusive, em algumas companhias, a Cobroker atende nacional. Muito bom. Uau! Aliás, deixa eu aproveitar aqui e já falar para você que esse nosso episódio ele tem alcance global, viu? Então, aí, olha que coisa boa! De repente pode ter um corretor de Londres falando, acho que eu vou me cadastrar com a Cobroker. Aí, olha que coisa boa! Bom demais. Mas que legal, que bacana, né? Porque eu acho que, assim, ainda buscando as dores do corretor iniciante, o Fred já comentou isso em episódios anteriores, a gente tinha que pegar uma pastinha com toda a documentação, contrato social, CNPJ, ou seja, entregando em cada operadora, em cada seguradora. Então, uma assessoria, uma hub de negócios ajuda muito nesse sentido, porque ele vai entregar esse documento uma vez para vocês e vocês encaminham para todas as operadoras, seguradoras, seja a Mil, GNDI, Sul América, correto? Exatamente. As assessorias, quando elas foram criadas, né, só para vocês entenderem um pouquinho desse cenário, a assessoria já existia muito no perfil seguradora, né? Então, assessoria, quando a gente fala de outros ramos, ou mesmo na Sul América e na Bradesco, já existe há muitos anos. As assessorias, elas foram criadas justamente por quê? Porque um gestor não dá para dar atendimento para todo... Imagina todo corretor que se dentro da seguradora, como é que vai ser, né? Não tem como dar atendimento. Então, foram criadas as filiais terceirizadas. Na questão de operadora, quando eu falo uma Mil, um grupo Notre Dame Intermédica, isso tem agora, vai fazer uns 3, 4 anos, né? Uns 4 anos eu vou colocar. Então, é recente, né, esse modelo. Tanto é que você tinha no passado muitos corretores, né? Que grandes, vendendo alto, né?
com uma carteira de autos gigante, quando fazia saúde, entregava numa plataforma. Por quê? Ele no saúde não conseguia circular muito bem, né? Porque por falta de conhecimento, não era o core business dele. Então, por isso que foram criados esses braços para dar suporte. Que legal, e eu posso falar por experiência, porque eu tenho a corretora há mais de 15 anos, SUSEP, CNPJ, tudo, e há muito tempo atrás, a coisa de 5, 6 anos atrás, às vezes aparecia um negócio de saúde e a nossa empresa automaticamente entregava numa plataforma, né? Sim. Então, olha que interessante o que ela está falando, né? Então, mesmo você corretor, que hoje tem um business que seja o automóvel, o transporte, e de repente você não tenha muita expertise no saúde, mesmo assim não precisa ficar entregando numa plataforma e perdendo o vitalício, que é o grande barato desse produto, né? Você hoje tem as assessorias, você tem a hub de negócio, isso é muito legal. Não é, Fred? Você ia comentar alguma coisa. Eu quero comentar. Deixa eu falar bem em um minutinho como eu comecei com saúde, né? Eu não tinha a menor ideia do que era, para que servia. Sempre tive plano de saúde por empresa. A nossa corretora tem uma conta grande de transportadores, né? Bom, e aí chegou até a gente o seguinte, olha, essa pessoa que a gente pegou um GNO de um grupo para fazer, e esse grupo de empresas que fez o GNO com a gente falou o seguinte, eu estou com um problema aqui de saúde, né? Com uma grande, até uma dessas corretoras gigantescas. A gente pejotizou muita gente, esqueceram de avisar para a gente que ia levar 6 meses para eles poderem contratar o plano de saúde no CNPJ, eu tenho que resolver. Se vocês resolverem, a conta é de vocês. Obrigado, Deus, mas eu não sei por onde eu começo, né? Ainda bem que você é advogado, né, irmão? Exatamente, ainda bem, ajudou. Então, nesse sentido, o que eu tive que fazer? Eu tive que buscar alguém no mercado. E é nessa hora que você olha para o broker, né, e fala, vocês podem me ajudar. Porque você realmente não sabe nada. Eu tenho certeza, a Van vai falar disso já, mas eles disponibilizam gente para ir na reunião com você, eles te dão todo o que é o produto, o que é saúde, o que é coparticipação, por onde vai, como é que cota saúde. Não é no cotador da seguradora, né? É diferente, você tem uma tabela. Tem tanta coisa, um universo disso. Eu queria dar o meu depoimento, como funcionou, como foi o meu começo nisso, porque eu acho que eu estava na situação que muita gente que está ouvindo está. Eu não sei nada de saúde, eu não sei nem por onde eu começo. E aí é onde eu acho que a Cobroker pode ajudar muito você que quer começar a vender saúde, que tem uma carteira, que sabe que isso pode te ajudar. Né, Van? Fala um pouquinho dessa ajuda. Eu vi um vídeo seu simulando uma venda, achei sensacional. Fala um pouquinho, achei muito bom, cara, muito bom. Na verdade, a gente cria ferramentas, né, para o corretor ver que assim não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu falo que é o seguinte, as pessoas falam, nossa, mas saúde é muito complicado. Saúde não é complicado. O que acontece é que são muitas regras. Mas a base ela é única, né? E eu falo que assim, o grande ponto de fazer uma cotação assertiva é você saber o que você precisa perguntar. Porque hoje o que acontece? O cliente tem uma necessidade, né? E o corretor acaba, por falta de experiência ou mesmo de uma informação, que isso é uma coisa que eu tenho falado muito com as operadoras. Todo mundo se preocupa em passar o produto, mas ninguém se preocupa em formar o corretor em ser corretor. Então, imagina o seguinte, né? Imagina assim, a pessoa não tá nesse universo. Aí tá bom, fiz o treinamento da Sul América, já sei o produto da Sul América. Mas o que eu tenho que falar para o meu cliente para poder saber, para entender a necessidade dele? Eu acho que isso falta, né? E até essa encenação que você viu foi muito disso. A gente passa para o nosso corretor a questão das perguntas, né? Porque nas perguntas você consegue não ser raso. E esse não ser raso, você começa a entender o que de fato é prioridade. Porque quando uma pessoa ela precisa, por exemplo, diminuir custos, que este é o tema, né? Acho que mais agora nessa pandemia, as pessoas precisam o quê? Diminuir custos. Mas a maioria das pessoas, elas pedem o quê? Olha, eu não quero abrir mão de tal hospital, por exemplo. Mas esse de tal hospital o hospital que ela quer é o problema. Porque sempre está numa categoria acima. E o papel muito do corretor
é começar a entender o que de fato, porque esse cliente ele vai ter que mudar o conceito dele. Ou ele vai ter que abrir mão de um hospital, ou ele vai ter que ir para uma nova modalidade, né? Isso que a gente acaba explicando muito, né? Dessa nova modalidade. Inclusive, é um assunto que eu quero depois falar com vocês sobre o que os planos de saúde, né? Quais são as tendências das operadoras para esse novo cenário? Porque assim, a sinistralidade, a variação de custo médico hospitalar do mercado, elas têm subido muito. As pessoas estão com uma expectativa de vida mais alta. As pessoas, cada vez mais a gente tem aí um cenário com doenças crônicas que só aumenta, né? Agora você imagina, essa questão da pandemia, a conta, ela vai para um lugar só, gente, é para o bolso do consumidor, né? Então esse é o grande ponto. É verdade. E a gente trabalha muito isso com o corretor, né? É de formar ele para ele trazer as informações corretas, né? Quando você fala, por exemplo, de uma visita, né? Principalmente em empresas grandes, né? A Cobroker, só para que todo mundo entenda, a Cobroker ela é hub, né? Conectividade para empresa no PME até o 99 vidas. Acima de 100 vidas a gente chama de corporativo, que é o PJ. A Cobroker também funciona como consultoria, ou seja, ela é especialista em empresarial acima de 100 vidas também. Então, você imagina, um empresarial acima de 100 vidas, você precisa de muito mais técnica da questão de saúde. E a Cobroker está acompanhando o corretor em tudo. Eu ia até te falar isso, eu vejo que tem duas, de forma macro, quando você está prospectando, você está abordando, você tem duas situações, né? Uma pessoa que conhece um pouco de plano de saúde, já teve, sabe o que quer, conhece os hospitais, já tem em mente o desenho do como funciona, e tem aquela pessoa que ou nunca teve, ou sempre teve o da empresa, então não sabe como começa isso do zero, né? Eu me deparo muito com esse cenário aqui. Você pega já gente que tem experiência com o produto, é igual seguro. O cara já sabe como usa, sabe como faz, o que precisa, né? E o cara que nunca teve, ou se teve, nunca precisou decidir sobre aquilo. A gente falou muito disso no primeiro episódio, ou no segundo, né? Com as mulheres, como é a decisão de contratação do plano de saúde. Eu acho que essa formação que vocês dão aí na universidade, ela é essencial para que a gente entenda esses momentos do cliente, né? Van, uma curiosidade, tá? Isso é uma coisa que eu acabo recebendo bastante aqui nas redes sociais, né? Dos corretores que querem começar, sei lá, com produtos de benefícios, né? E como a gente está falando muito de saúde aqui, você teria aí, sei lá, uma ou duas perguntas que a gente costuma dizer, aquelas perguntas poderosas, né? Que o corretor pode usar na hora que ele está fazendo a abordagem com o cliente lá, com o prospecto dele. Tem alguma pergunta legal, assim, que no teu ponto de vista é aquela pergunta assim que você não vai falar de produto, mas se você perguntar, você vai conseguir alguns minutos preciosos daquele prospecto para você introduzir aí o plano de saúde, seguro saúde. Tem alguma coisa aí, uma dica legal que você eu vou pergunta, até dar uma né? dica. Legal. Eu vou até dar uma dica assim pro corretor, né? Primeira coisa, até inclusive, gente, esse vídeo da Cobroker, esse roleplay, ele tá disponível. Depois a gente aberto para os corretores? Está aberto para todos? Deixei aberto por enquanto. Tá aberto. Legal. Mas até nesse vídeo, o que a gente quis passar, né? A primeira coisa, né, para todos, o seu cliente, ele precisa conhecer todos os produtos que você trabalha, né? Então, eu vejo isso uma falha, parece óbvio, mas é engraçado que existe uma falha muito grande, né? Então, tem muitos corretores que mexem com auto e acaba que o cliente não sabe que ele mexe com saúde. Tem muitos clientes que mexem com saúde e o cliente não sabe que mexe com vida e assim por diante. Então, acho que é a primeira coisa, né? E cliente, quem é seu cliente? Ele pode ser seu vizinho, ele pode ser seu amigo, ele pode ser a pessoa que você encontrou no supermercado. Ou seja, é interessante que as pessoas se apresentam, né? E fale do que realmente elas são. E assim, hoje, nós estamos aí em 2020. Estamos vendo uma transformação muito grande, né? Então, eu vou falar muito principalmente da área da saúde, o movimento do corretor, né? A gente tinha um cenário de tipos de corretores do passado e a gente tem um cenário hoje.
Igualmente, as operadoras trabalhavam de uma forma no passado e trabalham totalmente diferente hoje. As pessoas, elas precisam se especializar. Antigamente, vender plano de saúde, você pegava uma tabela, era assim, André. Você pegava uma tabela, o seu cliente você perguntava para o seu cliente, olha, qual hospital que você quer? Ah, eu quero o Hospital Oswaldo Cruz. Quais as idades? Pronto. Ele cotava isso. Onde tinha Oswaldo Cruz e as idades. Existia uma gama de planos de saúde, de operadoras, para ele oferecer. Tá? E essas operadoras, no passado, elas não investiam em diferenciais. Era o quê? Plano de saúde era rede, ok? Para tratar a saúde. Ponto. O mercado mudou. As operadoras e seguradoras se adequaram. Hoje você não vende preço e rede. Hoje você vende benefícios. Hoje você vende diferenciais. Então, hoje o consultor, ele precisa entender, quando ele vai oferecer um plano de saúde para um cliente, o que, além da rede, porque o teu cliente, ele já está vendo tanto na internet, ele já está escutando tanto na televisão, o cliente já conhece mais do que o próprio corretor. Ele não quer saber que a Sul América, no produto tal, ela atende Oswaldo Cruz. Ela quer saber se dá assistência internacional, ela quer saber se dá seguro nacional, ela quer saber se cobre vacina, ela quer saber o plus. O cliente está exigente. Por quê? A informação, ela está com uma velocidade muito alta. Então, minha primeira dica é, fale para o seu cliente, ou seja, o seu cliente ele pode ser qualquer pessoa, que você trabalha com esses produtos. Segunda coisa, se especialize para você saber fazer uma abordagem. As perguntas. Nesse meu roleplay que eu fiz, eu até eu puxo um assunto, por exemplo, de coparticipação. Se vocês perguntarem para a maioria das pessoas, quando a gente fala isso num nível de PME, ou seja, o CNPJ, o familiar com CNPJ, todo mundo tem medo da coparticipação. Mas por que o pessoal tem medo da coparticipação? Porque é o medo do desconhecido. Quanto que essa conta vai dar? Mas não olha, sabe como funciona. Não sabe como funciona. Só que hoje, gente, as operadoras têm um limitador. Tem muitas operadoras que não têm coparticipação em internação, em exames especiais. Ou seja, é uma garantia muito boa para o cliente. E quanto que esse cliente vai pagar um valor menor do que um produto sem coparticipação? De 20% a 30%. Ou seja, estou falando de uma economia de 20% a 30% mensal. Olha só, com relação a um produto sem coparticipação. E é esse o ponto. Só que aí ele não vai chegar em você, corretor, e vai falar assim, olha, André, me oferece um produto de coparticipação. Muitas das vezes é você que é o especialista, você tem que falar para ele as alternativas. O que ele vai te pedir eu preciso diminuir minha conta. E você, como especialista, vai identificar se o perfil dele é um perfil de coparticipação, se o perfil dele é um produto de linha selecionada, ou seja, o que é um perfil dele. Então, por isso que eu falo para você, consultor, a minha segunda dica é o seguinte, você vai ganhar a conta pelo seu profissionalismo. Você vai permanecer com o seu cliente pelo seu conhecimento. Isso ninguém vai te tirar. Ou seja, resumindo o que a Van falou, conhecer o valor e conhecer a rede de atendimento, isso o cliente pesquisa no site da operadora, ele mesmo já sabe. Ele mesmo já sabe. O cliente já sabe. Então, não adianta você só falar para o cliente, olha, o valor é tanto e cobre A, B e C. Tem o hospital Y, Z e X. Não. Isso daí ele já sabe. Ele quer saber exatamente esse diferencial, esse plus, né? E eu posso falar que as operadoras, elas também investem muito, e as seguradoras também, claro, em outros benefícios para manter o cliente, para justamente no momento como esse, de troca de planos, de redução de custo, para o cliente também levar em conta da onde ele está saindo e para onde ele está indo, né? E olha que barato, vou até comentar algo que aconteceu recentemente comigo. Fui numa drogaria São Paulo, né? Todo mundo deve conhecer a drogaria São Paulo. Sim. E eu fui comprar algumas coisas. Quando eu fui passar no caixa, a moça me perguntou, você tem plano de saúde? Eu falei, sim, claro. Ela falou, você está com a carteirinha dele aí? Eu falei, estou. Ela, porque você tem desconto. Aí eu dei a carteirinha na mão dela. Eu não lembro agora o valor, mas, cara, economizei uns R$20, R$30.
graças a quem? A um benefício do plano de saúde, que às vezes as pessoas não sabem que tem. Não sabem, não sabem. E eu falo isso muito. Você sabe o que mais? Quando eu trabalhava na operadora, então, por exemplo, tem alguns aditivos que o corretor ele pode colocar como diferencial por exemplo, uma assistência internacional, esses aditivos. A gente sempre fala, né? O corretor ele não oferecia o plus. Vamos colocar assim, ó. O cliente pediu isso, eu vou oferecer isso. Ele não falava, olha, dá para você colocar isso por tanto. O que acontecia? O cliente ligava na central e falava, olha, eu quero contratar, eu quero colocar no meu plano uma assistência internacional. Não, mas o senhor não pode colocar esse aditivo, ele só está disponível na entrada do processo. Não, mas o corretor não me avisou. Aí pronto. Triste isso, hein? Triste isso. Informação. Aí eu falo para você, corretor, outra dica. Quando você faz as perguntas corretas, você tem conhecimento, você abrange tudo. Uma dica que eu dei, olha só que engraçado, até nesse roleplay que eu fiz, eu até coloco, né? Nós fizemos uma encenação que era para troca de plano de saúde da dona da empresa para a família, ok? Só que essa empresa, gente, tem funcionários. Por que o corretor não pergunta, e os funcionários? Olha uma dica boa aí na pandemia para todos vocês, gente. A pandemia, tem muita empresa que ela não possui o benefício de assistência médica para os funcionários por 2 motivos. Primeiro, porque a convenção não obriga, ok? E segundo, porque ela fala assim, não, eu não posso arcar com esse custo, ok? Aí ela acaba não oferecendo. Aí chega um corretor e explica para esse empregador, esse dono dessa empresa, olha, você pode sim colocar na sua empresa um benefício de assistência médica, porque mesmo você descontando do seu funcionário 100% desse valor, o seu funcionário vai sair ganhando. Sabe por que ele vai sair ganhando? Pessoal, quem não tem CNPJ consegue contratar plano pessoa física? Não. Ok? Aí esse funcionário, ele ia ter que contratar aqui um produto de adesão que o valor é bem mais alto. Se o funcionário, se o dono da empresa disponibiliza esse plano para esse funcionário adquirir se quiser, ok? Só que o valor vai ser menor porque, gente, plano empresarial é grupo. O valor vai ser menor. Olha só, ou seja, o dono da empresa, mesmo não arcando, ele vai contribuir. Olha uma outra dica, André, já que você me pediu dica. Olha, que legal. Poucas pessoas exploram o odontológico. Olha que interessante. Pessoal, odontológico é uma porta de entrada. Quando eu falo em empresa, às vezes a empresa já tem plano de saúde ou ainda, né, vocês não conseguiram implantar o saúde. Vai para o odonto, vai pelo Vida. E aí você começa a pensar no seu cliente. Eu tenho uma dúvida, Van. Tem um momento ideal para abordar esse cliente, né, PME, enfim, empresa, para ele fazer a redução do plano? É só na renovação? Como que é isso? Olha só, quando a gente fala, isso aí eu vou tudo que eu for falar agora é até 99 vidas, tá bom? Então, o nosso famoso PME. O corretor ele tem que se atentar em 2 coisas, né? Nas regras, né, para cancelamento de plano. Então, assim, hoje, pessoal, existe uma regra que o cliente tem que permanecer pelo menos 12 meses no plano. Que saiu uma nova normativa agora no mês de março, ok? Que ainda existe uma briga. Saiu uma nova normativa agora no mês de março, até por conta dessa pandemia toda, dizendo que não vai ter mais esses 12 meses obrigatório de o cliente ter que permanecer. Porque como que funcionava? Se o cliente cancelasse o plano empresarial com menos de 12 meses, a operadora aplicava uma multa. Essa multa geralmente era 50% das mensalidades que restam, ok? Saiu essa nova normativa da 455, que é o número da normativa é a 455 do mês de março, quebrando esses 12 meses. Então, isso ainda as operadoras elas ainda estão em negociação com a ANS, até para colocar, a gente vai ver como é que vai ficar de fato. Mas o que o corretor precisa se atentar? Todo plano empresa, quando ele sai, ele tem um aviso prévio de 60 dias.
Então, seja, eu posso trabalhar a troca desse meu cliente, né, considerando esse aviso prévio de 60 dias. Tomem cuidado de cancelar um contrato antes da aceitação do outro. Você precisa ter certeza que a outra operadora vai aceitar o contrato para você não deixar o seu cliente descoberto. Nossa, informação super dica. importante, hein, Ivan? Isso aí muito cara, legal. tem muito corretor Olha, que cai o nessa problema. cilada, né? Nessa Tomar cilada, cuidado. já vou pedir o cancelamento. Só que vocês não podem esquecer o seguinte, pela regra dos seguros, as operadoras e seguradoras têm 15 dias para acatar ou não essa negociação, né? Então, fica aí a dica no Saúde, que você precisa ter certeza que a operadora vai acatar teu cliente para você pedir o cancelamento. Então, essa é uma dica importante. Muito legal isso. E aí, Ivan, aproveitando o gancho do que você está falando, dá uma dica para o corretor, de repente, não ser pego de calça curta nessa questão, porque você comentou que antes dele cancelar o plano anterior, ele já dá a entrada no plano novo, só que você comentou que as operadoras pedem um aviso prévio de 60 dias. E aí, como que funciona? O cliente, ele paga os 2 planos? Tem como ele negociar isso? O que o corretor tem que fazer é conciliar um cancelamento de um e a entrada de outro. Hoje, as principais corretoras, a gente consegue programar a vigência. Então, o que ele tem que fazer é programar a vigência desse cliente. Que legal. Que show. Então, dá para ele, então, determinar a data de saída. Fica muito mais fácil dessa forma e assim o cliente não fica desassistido, né? Exatamente. Que legal. Fala aí, Andrezão, você tem uma pergunta? Na verdade, cara, eu quero trazer uma informação importante aqui, como de costume no nosso querido podcast aqui, né? Tem um estudo de Harvard que diz o seguinte... Lá vem ele, hein, Fred? Lá vem ele. Meu Deus, cara. Eu já gostei. Tem um estudo, vou te falar, Van, tem um estudo de Harvard. Quase todo o nosso podcast tem um estudo específico para cada tema, cara. E curioso que todo tema tem um estudo de Harvard, tá? Tem um estudo de Harvard. Só de Harvard. Porque dá para dar peso, né? Tem que ser de Harvard. Que diz o seguinte, cara, que hoje, no nosso mundo atual, né, esse mundo novo, não tem mais espaço para corretores TP. Já ouviram falar? Corretores TP? Eu nunca ouvi de tatu, T de tatu e P de pato. pipa, de Paulo, de pato. Não existe mais espaço para corretores tiradores de pedido. Boa. Harvard diz isso. Isso está muito claro. Acho que, cara, resumindo tudo isso aí que você falou, não dá mais para tirar pedidinho, né? Você quer hospital tal e você quer tal. Deixa eu anotar aqui no meu bloquinho aqui. Não tem mais isso. Não dá. Não tem mais. Tem que ser, de fato, aquele corretor, consultor, aquele cara vendedor que fala assim, cara, eu tô aqui para ajudar na sua dor. E a dor é reduzir custo, mas é te dar um atendimento, é trazer o que você precisa para você, para sua família, que nem a Van falou, poxa, o empresário às vezes não tem aquela noção. Qual é o papel do corretor? É ir lá mostrar para ele. Às vezes até o que ele sabe, aquela coisa engraçada e ao mesmo tempo poderosa, né? Que o óbvio, ele precisa ser dito. Às vezes, fazer aquelas perguntas retóricas, né? Que você sabe da resposta, mas você tem que fazer a pergunta para cair a ficha do camarada. Então, é muito legal isso que você está trazendo, Van, porque é para despertar. Porque durante anos, né? E eu sou muito fã, porque a gente participou de um projeto numa grande operadora para formar corretores que não têm a SUSEP. Sim. E a gente vê esse movimento acontecendo, né? Dos corretores cada vez mais se especializando, buscando informação, para poder fazer um atendimento diferenciado, né? Então, poxa, muito, cara, só dicas incríveis aqui, né? O corretor que não pegar essas dicas e não colocar em prática é porque de fato não quer ter resultado. Só isso, queria trazer esse ponto de Harvard aí, que acho que talvez ficou no ar, né? É que o André ele está aproveitando esse momento de quarentena e ele se inscreveu via EAD e o mestrado lá em Harvard. Então ele faz do QG André Rezende com você diretamente de Harvard. Então eu vou até fazer uma puxadinha aqui, ó. Eu acho que isso que o André está fazendo com as aulas de Harvard é interessante, o corretor também, olha só. Eu acho que foi bem bacana, né? Pô, a gente está na pandemia. Será que não é uma boa oportunidade daquele corretor também que falava, eu não tenho tempo para ir no treinamento, eu não consigo parar.
será que, eu acho que assim, vem uma reflexão, né, pra gente, para todos nós. Será que não é um momento também de a gente se qualificar? Será que não é um momento de a gente mudar um pouco a maneira que nós estamos fazendo as coisas? E eu falo muito isso, né, porque olha só, quem é que estava preparado? Até as empresas grandes, nem todas. Você pega uma Sul América, eu sempre falo, eles estavam com um processo, a Sul América estava começando, né, com essa questão de atendimento de home office. Então, tinha algumas áreas que já estava trabalhando uma vez por semana em home office. Então, quando veio a pandemia, a empresa toda teve que trabalhar no home office. Estava todo mundo preparado? Não. Ou seja, tivemos que nos preparar. E eu trago isso muito para a Cobroker também. Cobroker nunca tinha pensado em trabalhar home office. Hoje, toda a operação da Cobroker está em home office, está funcionando muito bem. E o que isso veio trazendo aqui para mim, eu conversando com alguns corretores? Gente, os corretores estão fechando contrato, né? É virtual, pelo Zoom, né? Então, por essas ferramentas de vídeo, vou marcar uma reunião, eu vou parar a minha vida porque agora eu não posso ter o contato, eu não posso ir no meu cliente. Não. Agora, depois dessa pandemia, tudo vai mudar, pessoal. Será que eu vou gastar 2 horas de trânsito para ir para uma reunião? Vai ser mais eficaz, vai ter mais qualidade. Só que para ter mais qualidade, eu preciso estar preparado. E aí eu preciso estar qualificado, então fica a dica aí. Igual o André fez o curso aí, está fazendo o curso aí em Harvard, à distância, falo para todos vocês que o curso de saúde também está à distância e podem cada vez mais ficar especializados no assunto. Ô, Van, sensacional. Demais. Falando Demais. em educação, demais. A Van, meu, eu vou te falar, essa mulher é fantástica. Ô, Van, me fala uma coisa, aproveitando que esse gancho que a gente está falando de estudo e qualificação, fala um pouco pra gente aí da universidade. A gente está louco para saber disso aí. Fala um pouquinho pra gente. Olha só. A gente tinha e era uma mudança, né, que eu sempre quis fazer desde o início da Cobroker. Essa questão do treinamento presencial, ele é bom porque você tem um contato com as pessoas, tudo, mas atrapalha muito o dia a dia, né? Então, é o deslocamento, é o trânsito, é a alimentação, enfim, é uma série de coisas que você tem que colocar na conta quando você sai do teu ambiente de trabalho, da tua casa, seja de onde for. Nós criamos aí Nós estamos com um site novo, né? Então, com um novo conceito de hub. Então, eu quero deixar aí para vocês todos a questão do site da Cobroker, cobroker.com.br. O Instagram da Cobroker é Cobroker Hub Insurance. Nós criamos aí um espaço para o corretor, e nesse espaço para o corretor ele consegue ver todos os treinamentos das operadoras, ele consegue ter material, então, inclusive para os corretores que estão começando, aí, especial aí para o pessoal do Corretor Cast, vocês podem entrar no Instagram da Cobroker, deixar uma mensagem para mim lá com o e-mail de vocês. Eu vou passar o e-mail para vocês com o nosso roleplay de encenação da negociação e mais um manualzinho das principais perguntas que você, corretor, precisa fazer para o seu cliente para você montar aí uma cotação assertiva. Então, que legal. Como que é o endereço do Instagram? Só para afirmar aqui, Ivan. Cobroker Hub Insurance. Cobroker Hub Insurance. Beleza, a gente vai colocar de qualquer maneira aqui A gente vai pôr na descrição. Né? Na descrição aqui, para a galera poder... Bom, obrigado pelo presente aí. Tenho certeza que os corretores vão adorar aí, né? São ferramentas valiosas aí para o dia a dia, né? Que é o que eles precisam, né? Ou seja, de forma resumida, então, a Van trouxe algo muito legal, né? Para outros produtos de seguro, o automóvel, frota, o cliente já fazia uma pesquisa de necessidades do cliente. Puxa, você usa o carro para trabalhar, só para passeio, você viaja, tudo. Ela está mostrando que o saúde é a mesma coisa. Então, de repente, eu pergunto para um cliente o seguinte: você costuma viajar frequentemente para o exterior? Puxa, o cliente viaja, com o passaporte todo carimbado. Eu vou oferecer para esse cara uma assistência internacional. Eu tenho um cliente que possui uma doença pré-existente, que frequentemente precisa colher exames.
eu posso oferecer para ele uma coleta domiciliar. Você entendeu? Que isso, às vezes, é um custo muito pequeno na mensalidade do plano. Isso dá uma comodidade muito grande para o cliente. Mas é o que ela falou, eu preciso conhecer o meu cliente. Se eu não conheço o meu cliente, eu vou ser o famoso corretor TP, né, André? Tirador de pedido. Tirador de pedido, aí não dá, né? Caramba, sensacional. E tem uma última pergunta, Van, que eu queria fazer antes da gente se despedir, né? Passar muito rápido o nosso tempo, caramba. Eu queria fazer uma última pergunta, porque tem alguns corretores que às vezes questionam a conduta de outros corretores. Aquela coisa do cara falar o seguinte, olha, eu estava numa negociação de um saúde, o corretor foi lá e falou para o cliente que consegue um desconto na primeira parcela, ou praticamente isenta o cliente da primeira parcela. Infelizmente, isso é comum, acontece, Ivan? Como que é essa questão no saúde? Fala pra gente. Olha só, quando o processo da venda, né, ele não era virtual, ou seja, eletrônico, então, antigamente, o corretor, ele preenchia o papel, né, o contrato no papel, e a primeira parcela ele cobrava do cliente. Essa primeira parcela vinha em forma de dinheiro, de cheque, de depósito. Então, existia muito isso, né? Cada corretor, a concorrência desleal, né? Vamos colocar assim, vamos colocar a concorrência desleal. E aí o corretor vai a dar dos 60% da primeira parcela e aquilo todo. Quando o processo mudou para um processo virtual, eletrônico, ou seja, as principais operadoras e seguradoras, quando a gente fala de plano empresa, ela está no processo eletrônico. Quando eu falo processo eletrônico, a primeira parcela é via boleto. Então, eu já eu já inibo essa prática quando eu estou falando em contrato de plano empresarial. O que ocorre é que o plano de adesão acaba, como a primeira parcela é a angariação, né? A angariação, o corretor acaba trabalhando o formato que ele quiser, né? E alguns contratos de operadoras mais regionais que ainda trabalham com processo de papel também. Mas isso já diminuiu muito de uns anos para cá. O que permanece, né? O corretor, né? Aí eu como uma dica do corretor, porque a gente não tem como atuar sobre isso, né? A dica do corretor continuem vocês com a postura. Essa é a profissão de vocês, né? Esse é o trabalho de vocês, né? E o teu cliente, ele vai te valorizar, não é pelo desconto, e sim é pelo profissionalismo. Então, para todos os corretores, eu acho que vocês têm que ter a prática do profissionalismo. Eu vou me diferenciar pelo meu conhecimento. E não é por eu estar diminuindo cada vez mais a parcela. Mas isso é uma coisa que diminuiu, mas acontece às vezes em alguns contratos, principalmente de adesão. Legal, muito bom. E na verdade, né, isso acontece não só no ramo de seguros, mas eu acho que em qualquer profissão. Toda aquela profissão que você precisa dar um desconto para poder fechar um negócio, então de repente eu acho que mostrou que faltou um pouco mais de profissionalismo, faltou um pouco mais de demonstrar o conhecimento que você tem, porque aquele profissional que passa segurança para o cliente, passa esse conhecimento, dificilmente vai sofrer esse tipo de situação. André, você quer colocar alguma coisa? Quero, cara. Isso daí poxa, só, na verdade, é mais complementar de algo que a gente vê muito circulando aí nas redes, né? Não sei se vocês compartilham da mesma visão, mas é uma opinião muito pessoal que eu tenho, né? Eu vejo muita gente falando que, para se diferenciar, os corretores se diferenciarem no mercado. Hoje a gente deve ter aproximadamente aí uns 104, 105 mil corretores ativos. Deve estar mais ou menos esse número, né? Deve estar nessa faixa. Isso aí. E aí eu escuto, é isso aí, né, Fredão? Mais ou menos isso, né? Exato. E aí eu escuto gente falando que tem que se diferenciar, mas que o atendimento é básico. Cara, eu falo porque a gente acaba atendendo muitos corretores e você vê, né? Nem o básico, nem o arroz com feijão, boa parte dos corretores fazem. E aí a gente se depara com esse tipo de situação, né? De, mas o fulano lá tá pegando porque tá tirando comissão. É o que o Will falou. Isso acontece em qualquer ramo, né? Não é exclusivamente no mercado de seguros. Em qualquer ramo você tem profissionais bons, profissionais médios e profissionais ruins. Isso tem em todos os lugares.
E aí, nem o arroz com feijão que a gente fala que é o básico, que é o atendimento, o cara não faz. O cara não liga no aniversário do cliente, ele não dá uma parabenização do filho do cliente. Poxa, no saúde, normalmente você tem os dados completos do seu cliente. Além dele, você tem dos filhos. É uma questão de atitude, de proatividade. Aí ele fala, o básico, o atendimento é o básico. Pô, esse que é o básico que você não faz. Então, acho que aqui fica uma lição e um insight para o corretor, não só do saúde, né, que a gente está falando aqui, que é um baita produto, né, os benefícios que a gente vem falando aqui nos últimos episódios, mas você, corretor que faz o automóvel. Você fala com o cara, com o seu cliente, na hora que você vende e na hora que você vai renovar, não precisa nem dizer para onde vai a tua carreira, né? Então, acho que é mais essa questão para abrir o olho e fazer o básico, que hoje, infelizmente, é o diferencial. É isso aí, ou seja, por isso que o propósito do nosso podcast é sem mimimi. O André, ele dá de direita mesmo, ele não alisa não, e ele tá certo, né? Infelizmente as pessoas às vezes reclamam, as pessoas questionam que o mercado não é bom, não é ruim, mas eu conheço um estudo também, viu, André? Não é só você que conhece os estudos. Ah, eu adoro. Esse é de Cambridge, você entendeu? Não é de Harvard. Cambridge? Cara, essa é embaçado também, viu? Não, vocês estão demais, gente. Aqui é muita cultura, Van. Aqui é muita cultura. Aqui é demais. Tem um estudo de Cambridge, André, que diz o seguinte, enquanto alguém chora, tem alguém vendendo lenço, meu amigo. E eu prefiro vender lenço. Boa, vamos vender lenço. Vamos vender lenço. Vamos vender lenço. Tamo junto. Bom, Van, a gente já queria de antemão agradecer muito a sua presença, o tempo que você disponibilizou para bater um papo com corretores, com toda a nossa audiência. O ramo de saúde, às vezes, é um ramo que as pessoas, por não conhecer muito, então, tem uma visão pejorativa, uma visão que, às vezes, não é o correto. E é um ramo sensacional, é um ramo promissor, é um ramo que eu conheço pessoas muito bem-sucedidas e que não pensam em outra coisa a não ser o saúde. Estou errado? Não, aliás, é um dos seguros mais bem remunerados. Exato. Vamos focar porque realmente vale muito a pena. Show de bola. Bom, o grande patrocinador desse episódio é a Cobroker Hub Insurance, né? É o famoso... Adorei! É o famoso Paga Nós. Tá, Paga Nós. Bom, Van, e as suas redes sociais? Você quer comentar quem te encontra no Instagram? Quero. No Facebook, desculpa. Fala aí pra gente, então. Tem o Facebook, que é os dois, né? Ambos, tanto o Facebook quanto o Instagram, é Cobroker Hub Insurance. Lembrando que o corretor que quiser, mesmo ter acesso à nossa universidade virtual, vou deixar aqui para vocês, olha, manda uma mensagem para mim no Instagram da Cobroker, então especial para o Corretor Cast, fala que viu a Corretor Cast, eu vou liberar aí os treinamentos virtual para vocês, tá bom? Quem precisar também se cadastrar nas principais operadoras e seguradoras, a Cobroker é uma das assessorias mais completas, inclusive algumas operadoras como Mint, MetLife, que você tem poucas, nós representamos todas elas, Sul América, Mil, Grupo Notre Dame, Central Nacional Unimed, Seguros Unimed. Então, a gente tem aí uma grande gama aí de produtos para vocês, tá? E nosso site, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse conceito de hub de negócios. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada. Show. Bom, vocês já sabem onde... Espero estar aqui em um próximo episódio, que agora eu gostei disso. Com certeza. Vai virar nossa sócia aqui, pô. Adorei. Sensacional. Pois é. Só que você já sabe, né, Van? Você vai ter que fazer um EAD em alguma universidade de nome para participar do... Na próxima vocês vão me aguentar, que eu vou até aproveitar minha pandemia para fazer um curso diferenciado para vir no próximo e falar com vocês. Show! O Fredão já se inscreveu lá no Meet, né? No MIT, né? Já. A gente não para. Na semana que vem eu vou caçar uma com nome tão ferrado de difícil para me diferenciar, entendeu? Que ninguém vai saber. Pegar lá na China, sei lá, você vai ver só. Vai pegar lá na Coreia do Norte. Pô, Harvard virou agora, daqui a pouco
Na verdade, gente, a gente podia falar aqui que a Harvard da Saúde é a Universidade Co-Broker, não? Olha, gostei. Olha isso. Boa referência, hein? Ó. Fredão é demais, hein? Pô, você foi sensacional. Ô, Fredão. Ô, André, como que o pessoal te encontra nas redes sociais mesmo? É difícil, né, decorar? Fala aí, como que é mesmo? Cara, é difícil, mas antes, posso só agradecer a Van? Ô, Posso meu rapidinho irmão, aqui? claro. Obrigado, rapidinho. Na verdade, Van, obrigado, viu, por você ter aceitado aí nosso convite. O papo foi extremamente agradável. Eu sou suspeito em falar, porque a Van, antes de ser a empresária, a empreendedora, nós somos amigos, né? A gente está construindo aí essa amizade linda. E eu posso dizer que, de fato, o trabalho que a Van faz, ela dá um nome que eu sou embaixador aqui, né? Que é a Boutique dos Seguros, meu. Adoro. É a Boutique dos Seguros. Tenho que falar isso, porque realmente é um atendimento muito diferenciado. Então, se você que é corretor que está ouvindo a gente aí, já trabalha com saúde ou não trabalha, quer trabalhar, vai conhecer. Dá oportunidade para conhecer o trabalho da Van e da equipe dela. As meninas são maravilhosas lá também. Então, Van, obrigado por você ter aceitado aí nosso bate-papo. Foi maravilhoso, tá? Obrigada. Bom, rede social, cara, qualquer plataforma aí, ó. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. André Rezende, com você. Gostei. Mas Van, pro pessoal, pros amigos dele lá de Harvard, é André Rezende with you. Enfiou, exatamente. Fredão, suas considerações, meu amigo. Eu tenho vergonha de falar aqui, porque eu não tenho com você no nome, eu não estudo em Harvard. Pô, cara, vocês ficam me zoando, mas eu tô achando que eu sou o cara do outro lado aí, meu. Olha só, é Almeida _Fred no Instagram e pode procurar por BMEX Seguros também no Instagram, que eu tô por lá, o que a gente puder ajudar. Tá bom, Van? Obrigado. Como sempre, uma aula, sempre uma dica. A gente nunca fala com a Van e sai sem nada, né? Sempre tem uma coisinha nova aí. Então, aprendi aqui o momento da renovação, descobri da SNP aí que vai mudar o lance da multa. Sensacional. Obrigado, viu? Obrigado por vir e aceitar o convite. Sensacional. Bom, eu sou o Hildebrando, vocês me encontram com o Hildebrando mesmo. É fácil achar, porque pela última pesquisa de Cambridge, só tem 3 Hildebrandos no planeta Terra. Entendeu? Eu, meu pai, e eu acho que eu vou pôr o nome dele no meu filho também. Pronto. Nossa. É mais fácil. O Júnior do Júnior. Exato. Bom, @HildebrandoJ, mas eu quero mais uma vez agradecer a Van, sensacional, foi muito bom, adorei esse choque de realidade, esse banho de água fria nas pessoas que são acomodadas, sentadas e reclamando, é isso daí, o mercado não aceita reclamões, o mercado quer que você vá para cima, é isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Van, você quer deixar uma última mensagem para o corretor? Uma mensagem para finalizar, o que você poderia falar para o corretor que está começando agora, aquele corretor que está iniciando, ainda está meio perdido, ainda não sabe se realmente o saúde é tudo isso que você falou. O que você falaria para ele? Eu falo para o corretor, mesmo que está iniciando, ou até mesmo corretor antigo, a mesma frase. Eu gosto muito dessa sigla CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que ter esses 3 e o sucesso vai estar com você. Fica a dica, pessoal. Obrigada. Sensacional. Sensacional. Adorei. Valeu, Van. Muito obrigado. Valeu, Gente, Van. se cuidem. Beijo. Beijo. Fiquem em casa, hein? Valeu, galera. É isso aí.